o Augusto Aras criticou a delação conduzida pela Polícia Federal junto ao caso do Mauro César Cid, alegando que os moldes seriam os mesmos da Lava Jato. Só que ele não citou, por exemplo, que no caso da Lava Jato, a delação já vinha pronta, os indivíduos assinavam a delação na ausência dos seus advogados, como eu trouxe, inclusive, denúncias aqui alguns meses atrás de um caso específico de um dos condenados na Lava Jato. E lá na lei, que é a lei 12.850, que é a lei que fala sobre organização criminosa, está claro lá que o pacto, né, o acordo de delação premiada, ela pode ser feita, a colaboração premiada, né, ela pode ser oferecida pelo delegado de polícia ou pelo Ministério Público. Porém, após o oferecimento, né, ou durante as negociações, o advogado precisa estar presente nas etapas como representante legal do seu cliente e durante a assinatura do acordo, tanto junto ao delegado de polícia quanto ao Ministério Público e na homologação junto ao magistrado, o advogado precisa estar presente para que aconteça o quê? O que aconteceu na Lava Jato, que eram os indivíduos assinando delação, que eles nem sabiam o que estava escrito, basicamente porque se incluíam nomes de pessoas que estavam ali. Agora, a grande pergunta que não quer calar, qual que será o medo do Augusto Aras com a delação do Mauro César Cid? Será que é porque a delação do Mauro César Cid pode falar dos encontros secretos que arrolaram a Lindora Araújo, que arrolaram o próprio Augusto Aras, que vão arrolar outras pessoas? Porque a gente sabe que alguns encontros que aconteceram entre figuras ligadas ali, por exemplo, à Procuradoria-Geral da República, entre até do cerne mais golpista dentro, era a Lindora Araújo, que até está afastada, está no estômago, no intestino. Eu queria fazer aqui uma observação, que olha que interessante, Dri Rovai. Eu até citei isso aqui quando a gente veio aqui, acho que há uns 15 dias atrás, vocês me convidaram, eu vim aqui, e no dia 18 de agosto, eu tinha dito o seguinte, eu tinha publicado nas minhas redes sociais o seguinte, ó, a confissão do Cid não deverá ser apenas para o caso das joias, mas também para os casos do cartão falso de vacinação, da minuta golpista, dos repasses para Michele Bolsonaro através de empresas ali, né, chamada Cedro de alguma coisa, nomes aí sendo citados, outros presentes que foram roubados, rachadinha com empresas atreladas a Michele, plano golpista e 8 de janeiro. Isso aqui eu publiquei no dia 18 de agosto. Quando é agora, o que é que o advogado diz, o César Roberto Bittencourt, que o Bolsonaro, que o Mauro Cid vai falar tudo que ele sabe e que envolveu o Bolsonaro. E até aconteceu uma coisa interessante, que muita gente disse que ele estava mudando de versão, né, o César Bittencourt. E na época eu falei, gente, ele não está mudando de versão, a versão é a mesma, ele está usando isso como estratégia. Por que, Carlito, que você falou isso? Por dois motivos. Primeiro, eu já tinha entendido que era estratégia, mas eu não tinha entendido por que ele estava usando aquela maneira toda ali de diz uma coisa aqui, diz uma coisa ali. Eu sabia que era estratégia para deixar a defesa do Bolsonaro confusa. Só que a Gabriela Prioli, que é advogada também, ela fez um post que para mim foi extremamente importante para dar aquele estalo. Ela falou, ó, isso é a estratégia do advogado para aguardar a apuração da quebra de sigilo fiscal do Bolsonaro e da Michele. Porque se vocês lembrarem, a matéria da Veja saiu na sexta e o sigilo foi autorizado a quebra na quinta. Então, meio que pegou o César Bittencourt desprevenido. Então, ele tinha de mudar um pouco ali a estratégia para poder dar prosseguimento e deixar, como a gente está vendo ali, os advogados do Bolsonaro completamente desorientados. Outro ponto também, que grande parte do público não tem obrigação de saber, na Lei 12.850, que fala sobre organizações criminosas, no artigo 3A, que é onde está lá presente a delação, a colaboração premiada, fala também que a colaboração precisa ser mantida em sigilo. Por isso que, diferente de outras épocas, Rovai, ninguém da mídia sabe o que o Cid falou, porque não vaza. Não se utiliza mais a mídia como uma massa de manobra para criar ataques ali para um grupo político. E sabe por que isso não está acontecendo mais como acontecia na época da Lava Jato? Porque o Estado democrático de direito voltou a funcionar, que inclui, por exemplo, a autonomia das instituições. Você não tem mais membro do Ministério Público combinando ação com membros da magistratura brasileira para poder escolher quem eles querem ou não considerar criminosos. É isso aí. Agora, né, como estava falando, né, os abusos, né, que eram cometidos durante a Lava Jato, né, mesmo essas ações da Polícia Federal, mandados de busca e apreensão, que foram feitos, inclusive, para
contra o ASEF, o próprio Bolsonaro, né? A prisão do Mauro Cid não teve TV junto, aquele espetáculo, né? Aquele helicóptero, aquela, né? Aquela não fizeram a meia-culpa, né? Que eles pediam para o PT fazer autocrítica, a mídia não quer fazer autocrítica. Não é? Por quê? Deu uma travadinha agora. Agora tem aqui essa mudança aí de estratégia, né, do Mauro Cid. Tava até o Josias falou que o que deu aí, né, motivou ele a fazer a delação e mudar a estratégia da defesa, né, foi aquela fala do Bolsonaro que disse cada um que siga a sua vida, tal, não sei o quê. E a Lucy, nossa, chama atenção para uma questão interessante. Ainda não estou acreditando que o Cid 01 de turma vai entregar o chefe. Será que ele vai entregar mesmo o Bolsonaro? Ele já entregou, na minha opinião, Dri. Eu também acho. Importante que a gente precisa trazer aqui, tá? Além de ele já ter entregado, por quê que eu estou dizendo isso para você? Porque quando a polícia aceita a delação e encaminha para outras etapas, não é como acontecia na época do Moro e do Dallagnol, que o Palocci foi para lá e disse o que queria ou não queria, não apresentou provas, e mesmo assim o Moro vazou aquilo, por exemplo, na mídia na época. Quando você faz uma colaboração premiada, você precisa provar o que você está dizendo. Você precisa ter materialidade. E a gente sabe que a polícia tem muita materialidade nos próprios e-mails deletados, mas não apagados, do Mauro Cid, na nuvem também de mensagens, e para mim o determinante foram algumas coisas. A principal coisa é o tempo que o Mauro Cid ficaria preso. Por quê, Carlito? Vamos para um cálculo básico aqui de matemática, Rovai. Quando a gente vai fazer o cálculo de um indivíduo que é condenado, o magistrado utiliza uma coisa chamada dosimetria da pena. Vamos tentar levar para uma linguagem bem simples aqui, mas falar do direito. E aí você, na hora de fazer a dosimetria da pena, Adri Rovai, você leva em consideração agravantes, aquilo que pode aumentar a pena do indivíduo, e atenuantes, aquilo que pode diminuir a pena do indivíduo. Apesar de não ter um número específico de quanto a pena pode ser reduzida em alguns atenuantes, se tem por consenso ali que normalmente a pena se diminui em 1/6. E para fazer um cálculo bem simples, e para que fique fácil de compreender, a gente divide normalmente no direito, né, para saber a pena ali, meses e dias. A gente não calcula por ano, como algumas pessoas fazem por aí. Por quê? Porque como você vai fazer, às vezes, a redução do atenuante em 1/6 ou algo do tipo, você precisa ter ali uma quantidade mínima de dias e meses para você saber quanto vai ser reduzido. Digamos aqui, Rovai, Dri, que a gente vai reduzir, vai pegar 120 meses de pena. Né? Um exemplo só aqui, tá bom, gente? Não é a coordenação dele não, que nem saiu ainda. E aí ele foi e confessou o crime. A confissão é um atenuante. Então, digamos que a pena dele vai ser reduzida em 1/6. Você pega aí, por exemplo, 12 e divide por 6. Se você pegar 12 e dividir por 6, vai dar 2. Então, o Mauro Cid teria uma pena aí reduzida em aproximadamente 2 meses, nesse exemplo que a gente está trazendo. Ou seja, ele continuaria preso por 118 meses. Quer dizer, 20 meses, perdão, ele ficaria preso por 100 meses. Quando ele faz a delação, Dri e Rovai, a pena dele pode ser reduzida ou pode ser totalmente anulada, dependendo do acordo que ele fez, ou ela pode ser reduzida, isso está lá na lei da delação. Vocês podem pesquisar depois lá no artigo 3A da lei 12.850, né? Que a partir dali tem vários artigos que vocês vão ver que fala sobre a colaboração premiada. E aí, quando ele faz a colaboração, Dri Rovai, o magistrado, junto com o próprio Ministério Público, pode aceitar reduzir a pena dele em 2/3. Ou seja, você pega, por exemplo, 120 meses e divide em 3, dá ali 40 meses. 2/3 daria 80 meses. Então, dos 120 meses, você conseguiria reduzir para 80 meses, ou melhor, para 40 meses, né? 120 meses são 10 anos, tá, Carlito? Só para corrigir, que você falou 5 anos. 60 meses seriam 5 anos. Eu falei 5 anos? 5 anos são Perdão, 60 então. meses. Mas tudo bem, a gente entendeu a tua métrica. Ele pode duplicar o desconto da pena. Na verdade, ele pode mais que duplicar, porque no exemplo da confissão, a pena é reduzida em 1/6. Ele perde ali, ele consegue ter um atenuante de 20 meses dos 120. Quando ele faz a delação,
Oi? Você está fazendo a conta por 60 ou por 120? Por 120 meses. 10 anos. 120 meses, né? Então, quando você faz essa conta em um sexto, ele vai ter uma redução ali de 20 meses, que é com a confissão. Com a delação, a pena dele pode ser reduzida em 2/3. Ele sai de uma redução de 20 meses para uma redução de 80 meses, ou seja, ele só teria de pagar 40 meses. E dependendo ali E de como for feito a... ficar livre porque ele vai para a liberdade condicional, porque... Você entendeu? Enfim... Porque de 1 a 4, em via de regra, salvo algumas exceções, você cumpre em liberdade. De 4 a 8, você pode ir para o regime semiaberto, e de 8 em diante, normalmente, você cumpre em regime fechado. Ele também pode ter essa pena substituída, por exemplo, em restrição de direito, Rovai. Como ele teve, ele está usando tornozeleira eletrônica, ele não pode sair em finais de semana, ele não pode sair até determinado horário. Então, o cálculo, muita gente está falando, porque comprometeu o pai dele. Eu acho que não foi só o comprometimento do pai, não, porque o pai não seria tão implicado quanto ele. A pena do pai seria diferente, seria uma coisa mais simples de se resolver, só que a situação dele, ele pegaria facilmente ali de 10 a 15 anos de prisão, em regime fechado. E aí ele tem filha pequena, né, filha adolescente ali, a esposa dele é jovem, e aí é nesse momento que a gente consegue entender que até as pessoas que são conspiracionistas, como a própria Gabriela Santiago Cid, neste momento teve um lapso de realidade e falou, ai querido, é melhor ser, como a gente fala aqui no Nordeste, né, cabuetar esse caba safado aí, porque se você ficar calado, vai sobrar tudo para você. Tem aquela história da frase que o Bolsonaro disse, olha, se ele cometer um erro, ele vai pagar, e que teria sido fundamental para que ele decidisse, então, olha, se eu vou pagar, você vai pagar também.